Hoje nós temos mais um momento, isso mesmo, esse momento de língua portuguesa. E hoje eu vou trazer para vocês o primeiro momento sobre gênero textual, divulgação científica. Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar interpretação de texto e conhecer um pouquinho sobre esse gênero textual que é tão comum na nossa vida, que nós observamos em revistas, jornais, também jornais televisivos, tá? Porque existe o jornal impresso e o jornal televisivo, que observamos também em diversos ambientes, ou até mesmo, hoje, muito comum na nossa internet. Então, o texto de divulgação científica, o que é esse texto, O que é que ele traz para nós? Então, vamos observar. Ele é um gênero textual que tem como base a ciência. Então, esse gênero textual, divulgação científica, vai trazer fatos que foram estudados por pesquisadores, cientistas, pessoas especializadas na área da ciência. Então, esse texto, divulgação científica, ele vai trazer matérias, assuntos que os cientistas estão estudando para comprovar um fato, para comprovar algo para nós, trazendo benefício para a nossa vida, tá? Então temos o seguinte, é um texto mais elaborado, um texto que vai trazer a influência de estudos, a influência dos cientistas em nossa vida. Então esse texto, ele tem como propósito informar a gente, Vai informar sobre algo, sobre uma pesquisa, sobre o comprovamento que teve um estudo feito por cientistas, pesquisadores, ou até mesmo, por pessoas que são de outras áreas, mas que resolveram investigar aquele fato para falar de determinado assunto ou fato. E aí, o que nós podemos utilizar neste texto de informação que vem aí divulgando algo da ciência, ou seja, o texto de divulgação científica? Nós podemos ter como recurso nesse texto recursos gráficos, tá? Recursos gráficos que seriam tanto a nossa escrita, quanto outros fatos que vêm se acarretando no texto de divulgação científica, que vem sendo trazido para nós. Nós podemos utilizar a fotografia, isso mesmo. Nós podemos utilizar a fotografia e no texto de divulgação científica ela vai vir para estar ali fortificando, fazendo validade mesmo, trazendo validade para aquele tema, comprovando e demonstrando para o seu leitor sobre o que aquele texto vai falar, sobre o que ele está trazendo. Podemos utilizar gráfico. Esse gráfico é para mostrar a porcentagem que foi comprovada naquele estudo, a porcentagem da área de pesquisa, se for uma pesquisa realizada com pessoas. Então vai ter lá a porcentagem de pessoas que participaram daquele assunto, que participaram daquela pesquisa, daquela lá, divulgação que a ciência vai trazer para o seu público. Desenhos, também traz desenhos, claro. Assim, por exemplo, nós não conseguimos enxergar os vírus, as bactérias, as nossas células. Então, o que o cientista faz para que a gente compreenda o que é que ele viu, E divulgando assim pra gente uma imagem que ele estudou, que ele observou lá, nos equipamentos dele. Então ele faz o quê? Ele desenha, ele faz um desenho similar à aparência daquela bactéria, daquele vírus, daquela célula que tem no nosso corpo e assim por diante. Ele também utiliza legendas. A legenda, ela vem lá na versão, na linguagem científica, vem também na nossa linguagem, que é a linguagem do português, porque normalmente a linguagem científica vai vir um nome em inglês, tá? E aí essa legenda é para que você saiba do que se trata. Digamos que você está observando uma bactéria, Tem o desenho da bactéria e tem lá o nome da bactéria em inglês e embaixo vai ter, dizendo o nome dela em português, como é que ela foi traduzida para a nossa língua. Vai estar dizendo onde ela está localizada no nosso corpo e essa legenda vai te ajudar a identificar, mais sobre aquela bactéria, tá? Então, o texto de divulgação científica, ele vai te trazer essas diversas informações utilizando esses recursos. Mas e quais são as características desse texto?
A primeira característica é a linguagem formal, ou seja, em um texto de divulgação científica, eu não vou utilizar qualquer linguagem. Eu não vou simplesmente trazer um desenho ou uma fotografia e dizer, isso aqui é uma bactéria. Não, eu vou trazer um estudo de forma elaborada para que o meu leitor compreenda o que foi feito. Ele vai compreender que foi pegado uma parte, né, vamos dizer assim, uma amostra daquela bactéria. Aquela amostra foi para um laboratório. Do laboratório ela foi pesquisada por diversas pessoas e cada uma atribuiu algo àquela bactéria. E isso tem que ser escrito de linguagem formal, não pode ser uma linguagem coloquial, porque nós precisamos fazer com que todo mundo compreenda aquele texto quando ler, tá? Escrita clara e objetiva e clara. Então, exatamente o que eu acabei de falar, né? O texto de divulgação científica vai trazer um texto na linguagem formal. Ele vai trazer essa linguagem formal de que forma? De forma clara e objetiva. Quando eu ler, eu já vou saber do que se trata. E ao ler, eu vou compreender o que é o que aquele cientista estudou, o que é que ele está querendo me passar e por que foi importante ele me passar aquele fato. Um dos estudos mais complexos que está tendo no momento, né, é a construção e a questão do coronavírus. Querendo ou não, é um assunto, né, que é aí bem divulgado, traz também a divulgação científica, pois existem várias pessoas estudando esse vírus que é novo e eles estão aí tentando fazer algo para combater. E como é que eles falam sobre esse vírus? Eles falam com uma linguagem formal, de uma linguagem clara e objetiva. Todo mundo que escuta já sabe, né? É um vírus que causa isso, causa aquilo, tá? Verbo na terceira pessoa. Esses textos de divulgação científicas devem ser escritos no verbo, né, com a conjugação verbal em terceira pessoa, tá? Ele vai lá fazer toda a escrita dele de forma impessoal. É isso que quer dizer verbo em terceira pessoa, que é uma linguagem, que é uma escrita impessoal. O cientista que fez aquela pesquisa, os pesquisadores que participaram não vão colocar suas opiniões pessoais, mas sim o resultado da sua pesquisa, o resultado dos seus estudos. Ele vai colocar naquele texto a base que ele teve, né, ao realizar aqueles estudos, aquelas várias especializações, aqueles vários testes com aquele material que foi colhido. Termo técnico e linguagem científica. Esse texto de divulgação científica vai trazer termos técnicos. São a fala dos nossos pesquisadores de forma técnica, né? Esse vírus causa falta de ar, ataca os pulmões, é como se fosse uma pneumonia inflamatória, né? Uma inflamatória mesmo. E aí ele vai trazendo termos técnicos deles, né? Que é categorizar o vírus por nome e número, né? Fazer lá teste 1, teste 2. E ele traz aquilo no seu texto de divulgação científica, onde ele vai trazer informação sobre alguma coisa. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, tá? Por quem é escrito esses textos? Então, esses textos, eles são elaborados de forma básica pelos cientistas e pesquisadores. Esses cientistas e pesquisadores vão estar estudando algo. Esses estudos deles devem ser escritos, né, na linguagem formal, de forma clara e objetiva, com o verbo na terceira pessoa, com a linguagem técnica e científica que eles trazem para nós. Então, esses pesquisadores, eles buscam, nesses estudos, comprovar um fato, comprovar uma teoria. Então, eu espero que você tenha gostado. Próxima aula a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais sobre o texto de divulgação científica e vamos saber um pouquinho sobre a sua elaboração, como é que ele é elaborado, tá? Mas por hoje a gente fica somente com o conceito, tá? Gênero textual, divulgação científica. Nada mais é um texto baseado na ciência com elaborações e comprovações de estudos, trazendo para o seu leitor informação, tá? Através do texto de divulgação científica eu vou ter conhecimento sobre algo.